Produzido e desenvolvido no Reino Unido. É com esse forte slogan que esse carro conquistou a garagem dos mais exigentes clientes ao redor do mundo. Nada mais britânico do que esse carro, a não ser o próprio Big Ben ou o Palácio de Buckingham. Seja bem-vindo a toda a suntuosidade do Range Rover Autobiography PHEV. Range Rover não é mais tão somente o nome do veículo. Range Rover agora é uma marca. Segundo a nova estratégia do grupo JLR, ou Jaguar Land Rover, aquele que era o modelo se tornou uma marca, ou seja, existe a marca Range Rover, existe a marca Discovery e a marca Defender. O grupo entende que assim vai conseguir encontrar aquele cliente ideal. Dentro da marca Range Rover existe o próprio Range Rover, abaixo dele vem a versão Sport, vem o Velar e o Evoque. Assim é constituída a família Range Rover. Quando você lê na lateral de um Range Rover Autobiography, saiba que se trata de umas versões mais tradicionais desse carro. Ela foi lançada em 1993 para se posicionar como o topo de gama. E justamente a Autobiography se refere a você contar sua própria história. Então esse modelo, no caso essa versão, que já tem 32 anos de posicionamento, agrega o que a marca tem de melhor, em termos de requinte, de luxo e de acabamento. Mas se você ainda acha isso muito pouco, existe uma versão ainda mais exclusiva chamada de SV, que é uma divisão chamada de Special Vehicles, que, a depender da profundidade do seu bolso, vai conseguir realizar praticamente todos os seus sonhos em termos de combinação de cores da carroceria e materiais no interior do veículo. Mas se Range Rover agora é uma marca, por que ainda aparece essa insígnia Land Rover aqui na grade frontal desse modelo? Bem, isso aqui é uma homenagem à história da própria marca. Por isso que alguns modelos ainda estão saindo com esse emblema nessa cor verde, que é o tom britânico, né, que é o British Racing Green, que é o tom verde de corridas, né, britânico, marcado pela logomarca tradicional da Land Rover. Então isso aqui ainda é uma espécie de expoente da tradição da marca. É uma insígnia, é uma lembrança do passado histórico desse fabricante. E sim, o Range Rover Autobiography é um carro bem grande. São nada menos que 5,5 metros de comprimento, 2,4 metros de largura, 1,87 m de altura e nada menos do que 2,99 m de distância entre eixos. Na verdade, ele até parece um pouco menor devido às formas que esse carro tem, e as rodas são muito grandes, então ele até aparenta ser um pouco menor. Mas não se engane, realmente esse carro é bem grande e traz muito espaço no seu interior. Sim, esse Range Rover ele é híbrido plug-in. A versão híbrida plug-in ela surgiu na geração anterior, na quarta geração. Só que ele utilizava um motor de 4 cilindros 2.0 que gerava ali 400 cavalos de potência no conjunto geral. Essa quinta geração houve um upgrade. Aqui se utiliza um motor de 6 cilindros 3.0 montado em linha, isso é um ponto interessante, não é um motor em V, mas sim em linha, que acoplado com um motor elétrico vai entregar 550 cavalos e 81 kg de torque. Só o motor a combustão é responsável por 400 cavalos e 56 kg de torque. Um detalhe interessante é que o motor elétrico ele não fica no eixo traseiro. O motor elétrico, neste caso, ele fica entre o motor a combustão e a caixa de transmissão da ZF de 8 marchas. Esse motor elétrico ele fica justamente na posição que seria ali no lugar do conversor de torque. Esse motor elétrico ele entrega 218 cavalos. Somando os 400 cavalos do motor mais os 218, lógico, a gente tem uma potência ali combinada, porque cada motor entrega o torque em rotações distintas, 550 cavalos. Por isso, essa versão também é conhecida como P550, se referindo justamente à cavalaria desse veículo. Outro detalhe interessante é que ele tem a maior bateria que você vai encontrar em um veículo híbrido aqui no Brasil. São nada menos do que 38,2 kWh de capacidade. Só em termos de referência, um carro 100% elétrico, como o Dolphin Mini, por exemplo, tem capacidade de bateria de 38 kW. Ou seja, a bateria desse híbrido
é igual à bateria de um carro elétrico compacto, o que é muito bom. Isso garante uma autonomia elétrica na cidade e até 90 km. O que é bastante se você for aproveitar todo o luxo e opulência desse carro e o silêncio proporcionado pelo motor elétrico para aproveitar a qualidade desse som Meridian. E falando sobre a capacidade de carregamento desse carro, ele tem algumas particularidades bem interessantes. Primeiro, que a liberação do plug de carregamento é feita segurando o botão. Quando o LED fica verde, informa que o plug já está liberado. E esse carro ele conta com um carregamento em corrente alternada de até 7,2 kW de potência. Ou seja, em 5 horas eu consigo uma carga completa dessa bateria. Só que ele tem outro detalhe interessante que poucos modelos vendidos aqui no Brasil têm, que é justamente o carregamento em corrente contínua, suportando até 50 kW de capacidade. Ou seja, com a corrente contínua eu consigo carregar de 10 até 80% em 30 minutos, o que facilita muito, principalmente em viagens. Então, esse carro tem essa grande vantagem. Além do carregamento em corrente alternada, que é muito comum em grande parte dos híbridos, você tem também o carregamento de forma contínua, ou seja, 7,2 kW ou 50 kW à disposição do condutor. Esse, com certeza, é o carro híbrido plug-in mais luxuoso que você vai encontrar aqui no Brasil. Eu digo isso não à toa. O acabamento é tão impressionante e o nível de isolamento acústico é tão impressionante que até um detalhe curioso que surgiu aqui na gravação, que enquanto eu estou falando, Pedon, que é o nosso cinegrafista, ele falou que quase não consegue escutar minha voz falando aqui de dentro do carro. Tamanho a qualidade do seu interior que absorve aqui todo e qualquer ruído. Afinal, quem tem um carro desse, ele quer silêncio absoluto. Então, o que vai chamar primeiro a atenção é qualidade sublime de acabamento. Couro por todos os lados. Bancos, portas, painel, inclusive no teto. Esses puxadores, esses apoios de mão aqui, inclusive são muito bem acabados, feitos em alumínio e couro legítimo. Outro detalhe, a quantidade de ajustes elétricos que você vai ter. Você conta aqui com o ajuste elétrico do volante, de altura e de profundidade. Você tem uma série de regulagens do assento aqui na porta, inclusive de altura do encosto de cabeça, que é simplesmente sensacional. E através da central multimídia, você pode fazer também regulagens aqui de apoio lombar, de extensor do banco e de largura dos apoios. Então é muito difícil você não conseguir achar a sua posição ideal. Outro ponto muito interessante é a qualidade e o bom gosto dos materiais utilizados. Sim, isso aqui é madeira de verdade. E um detalhe que muito me chama a atenção e particularmente eu gosto muito. Esse detalhe em madeira no volante, combinando com o console e além do couro interno no volante, esse novo volante dessa quinta geração do Range Rover, ele é simplesmente sublime. Então é um carro híbrido plug-in que vai te entregar 90 km no modo elétrico com muito, mas muito conforto. Lembrando que todo o silêncio no modo elétrico é para você curtir o som Meridian de extrema qualidade desse carro, que é simplesmente absurdo. E para quem acha que o prazer todo está em dirigir o carro, eu acho que ser conduzido também é uma grande experiência nesse carro. Até porque, basicamente, eu tenho os mesmos controles para o banco que eu tenho aqui na dianteira também, com vários ajustes aqui na porta. Eu posso acionar não só o vidro, mas como a cortina eletricamente. Inclusive, eu posso fazer o acionamento da porta contrária aqui, que é uma questão bem interessante. Eu posso, inclusive, acionar também aqui a cortina do teto solar, que é bem legal. Mas o mais interessante ainda está por vir. Esse encosto de braço, que na maioria dos carros é uma coisa manual, esse aqui é elétrico. Esse carro realmente é puro luxo. Olha só que coisa bacana. E aqui você tem todo um console com uma série de recursos. Por exemplo, eu tenho aqui um tablet, onde eu posso controlar diversas funções aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o ajuste
da luminosidade através do controle aqui de abertura ou de fechamento da cortina. Eu tenho também a extensão do console de forma elétrica, liberando aqui o porta-copos. Olha só que detalhe interessante. Então aqui eu tenho acesso a um porta-copos que fica embutido. Outra coisa é que eu tenho diversas funções aqui. Por exemplo, eu posso fazer o controle de intensidade da luz das duas telas que estão aqui na minha frente. Eu posso também, que são tantas funções, eu posso fazer a regulagem do assento. Então, por exemplo, esse assento aqui, se eu quiser viajar com toda exclusividade, como se fosse na primeira classe, ou até, quem sabe, de um jatinho, é só eu selecionar aqui em assentos, colocar aqui reclinar, o banco ele reclina e o banco da frente ele vai para frente e o apoio de pés rebate, proporcionando aqui o maior espaço possível que você vai ter num híbrido plug-in. Tudo ao simples toque de um botão. Além disso, você tem massagem e você tem sistema de aquecimento aqui nos bancos. Então deixa eu só recolher aqui. Olha que detalhe interessante. Tudo na lei do menor esforço. Para a gente rebater esse encosto de braço, basta apenas, aqui tem, lembrando que aqui tem mais um porta-objeto, a depender da versão aqui pode ter inclusive uma geladeira, que é um item bem interessante, né? Principalmente para esse nível de carro. Basta eu rebater aqui, ele volta para a sua posição. Lembrando que esse tablet eu posso retirar também e fazer o controle aqui, né, das funções manualmente. E eu ainda tenho esse ajuste de altura aqui nesse botão, para permitir que a pessoa aqui, o quinto passageiro, ele fique mais confortável. Então eu tenho todo esse ajuste do encosto de cabeça. Ou seja, híbrido plug-in com mais luxo do que isso, difícil você encontrar no mercado nacional. E como não poderia deixar de ser, esse aqui não é simplesmente um porta-malas. Ele tem uma abertura muito especial. Bem, há um simples toque da chave ou através desse comando, você revela o enorme porta-malas de mais de 600 litros e à medida que a porta abre, também recua, que eu achei uma solução particularmente muito elegante e muito funcional. A cobertura do porta-malas ela também dobra num sistema bastante engenhoso. Essa parte aqui dividida, que é uma tradição dos Range Rover, ela é eletricamente rebatida para que você possa curtir ali aquela partida de polo no final de semana. E por que não? E para fechar, basta apenas um toque. Lembrando que esse tipo de rebatimento também facilita muito o acesso de entrada e saída de algum objeto, algum quadro, algo que você esteja levando para sua casa de campo ou para sua casa de praia. Lembrando também que é possível fazer a regulagem do sistema de suspensão pneumática, facilitando ainda mais tirar ou colocar qualquer objeto. E aqui para fechar, somente um toque e o acabamento ele reveste novamente ali o porta-malas eletricamente. Para mim eu achei isso aqui espetacular. E por que você deveria comprar esse carro? Na verdade, é importante saber que esse não é um carro para todo mundo. Até porque você precisa entender a proposta desse carro. Não precisa ter apenas um bolso profundo. Afinal de contas, são 1,7 milhão pedidos por essa unidade aqui. Mas é importante que se diga que para levar esse carro para a garagem, a pessoa precisa entender que está levando parte da engenharia automotiva inglesa para casa. E um veículo que é produzido continuamente desde 1970.
Então isso que torna o carro ainda mais exclusivo e focado num público muito seleto. Se você consegue entender essas qualidades, sim, esse carro é para você.